E nós, mulheres, todos os dias, nós temos, gente, que fazer uma escolha. Se nós vamos construir ou destruir, seja com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas decisões. E isso envolve toda a nossa vida. Vou começar esse vídeo com o meu chazinho. Já pega o seu chá também, ou seu cafezinho que você goste. Tô aqui, gente, fazendo o meu chá de gengibre e limão. Bom demais. Mas hoje eu quero conversar um pouquinho com você. Muitas vezes, nós, como mulheres, né, nós olhamos para a nossa vida e vemos que muitas coisas não estão indo tão bem. Algumas áreas da nossa vida não fluem. Algumas coisas não acontecem na nossa vida e muitas vezes a gente terceiriza o problema, né? A gente pensa que o problema é o outro, ou talvez o problema é do diabo, e sim, né? O diabo ele é real, ele pode sim, nós podemos na verdade dar brechas e legalidades para ele agir na nossa vida, mas ou às vezes a gente até culpa o lugar que a gente tá, que a gente se sente no lugar errado, mas e se o problema que a gente está vivendo nesse momento, e se que a gente está passando, na verdade, a gente está passando por causa de nós mesmos, somos nós que estamos impedindo que esse problema passe, que esse deserto passe, que essa estação passe. Então eu quero levar você a refletir sobre isso no vídeo de hoje. E aí a gente vai ler o versículo de Provérbios 14. Provérbios 14, 1, que diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então, a mulher sábia fala aqui em Provérbios que ela edifica, quer dizer, é uma mulher que constrói. E já a insensata, ela derruba. Isso quer dizer que tudo que ela põe as mãos, ela destrói. E aí eu quero te levar a essa reflexão. Será que na sua vida você tem visto, né, mais coisas sendo construídas ou sendo destruídas? E nós, mulheres, todos os dias nós temos, gente, que fazer uma escolha. Se nós vamos construir ou destruir, seja com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas decisões. E isso envolve toda a nossa vida. Você já pensou que talvez pela sua insensatez você está destruindo o relacionamento com a sua família, você está destruindo talvez amizades, ou até mesmo destruindo oportunidades na sua vida profissional? E o pior, às vezes você está destruindo aquilo que Deus quer te entregar. E essa palavra que eu trago aqui nesse vídeo não é para te desanimar, mas para te alertar antes que seja tarde. Porque se a gente pensar bem, né, tem coisas que acontecem na nossa vida ou aconteceram que não tem mais volta. Às vezes uma palavra que foi proferida na hora errada, uma palavra que feriu, ou uma atitude que foi insensata, e que Deus nos ajude a não sermos cegas quanto a nós mesmas, quanto a nossa insensatez, mas que Ele abra os nossos olhos para que a gente possa reconhecer onde a gente está errando, onde a gente está sendo insensata e mudar de direção e buscar sabedoria, seja em qual área for. E esse versículo que eu li, né, de Provérbios 14:1, ele fala da mulher sábia e insensata, aquela que constrói e aquela que destrói. E a gente às vezes olha para nossa vida e a gente não se vê insensata por inteira, mas também não se vê totalmente sábia. E eu não sei se você já pensou nisso, mas quando eu estava, né, refletindo sobre esse assunto que eu queria trazer aqui nesse canal, eu fiquei pensando, muitas vezes
A gente pode ser sábias em muitas áreas da vida, mas insensata em outras. Não sei se você já pensou nisso. Deixa eu só tomar meu chazinho, gente. Peraí. Pronto, deu certo. Eu quero te mostrar que, às vezes, em algumas áreas da sua vida você está construindo, mas em outras você está destruindo. Por exemplo, quando você pensa na sua carreira profissional, talvez você seja uma mulher que está ali construindo uma carreira profissional de sucesso, né? Você está financeiramente se mantendo estável, você está atingindo os objetivos que você deseja na sua vida profissional, sendo promovida, alcançando novas oportunidades, e isso é muito bom. Mas, por outro lado, talvez você esteja sendo insensata dentro da sua casa para com a sua família, e aí você não passa mais tempo, tanto tempo, né, com a sua família, ou talvez você nem ouve ou ignora os conselhos do seu pai, da sua mãe, porque às vezes você já se vê tão mulher, tão madura e acha que pode mandar na sua vida. Ou talvez você está guardando mágoa, não libera perdão, você fala de forma grosseira, é impaciente, vive em conflito com seus familiares, ou talvez não admite quando erra, não pede desculpa. E, gente, tudo isso é insensatez. Ou talvez um outro exemplo é você estar construindo uma vida saudável, você cuida da sua saúde, você se alimenta bem, você faz atividade física, você sabe, né, da importância de cuidar do seu corpo, do seu físico. E isso é maravilhoso, mas por outro lado, você pode estar destruindo as suas emoções. Então, enquanto você está construindo uma vida saudável, né? Fisicamente, você está destruindo a sua vida emocional. Você pode até fingir que tudo está bem quando não está. Você se envolve em relacionamentos que são abusivos, em pessoas que te controlam, que te dominam. Você talvez tenha pensamentos constantes de incapacidade, de rejeição, de comparação, ou talvez você desconta tudo na comida. Você é alguém que não coloca limite nos seus relacionamentos, você diz sim para tudo e para todos, ou até entra em relacionamentos por causa da carência. E, gente, tudo isso é insensatez. Você pode estar construindo o seu lugar ali de serva, você é alguém muito dedicada, você está sempre presente ali na sua igreja local, se envolve nos eventos, é alguém que realmente serve muito, mas isso é maravilhoso. Só que, mas por outro lado, você pode estar esquecendo do seu lugar de filha. Você está lembrando de ser serva, mas esquecendo de ser filha. Você talvez esteja destruindo o seu relacionamento com Deus. Você já não tem mais tempo para o seu secreto, para o seu tempo ali com Deus. E talvez orar, ler a Bíblia, tudo isso. Já você tem um olhar como se fosse uma obrigação, não um lugar de, não um momento, né, de prazer na sua vida. E aí nesse lugar você começa a confiar no seu esforço próprio e não mais na ação do Espírito Santo na sua vida, e vai até perdendo a sua sensibilidade ao Espírito. E por último, talvez você esteja construindo a sua aparência, você cuida muito da sua vestimenta, você sempre tá bem vestida, você cuida das unhas, os seus cabelos estão sempre bonitos, você se veste muito bem, você se apresenta muito bem, e isso é muito bom. Mas por outro lado, talvez você esteja destruindo ao abrir a sua boca, você esteja destruindo com as suas palavras, você fala sem pensar, você acaba respondendo antes de ouvir, você fere aqueles que você ama, você acaba se envolvendo em brigas, em conflitos,
e é alguém que não sabe ouvir os outros. E tudo isso, gente, é insensatez. Então você vê como é possível um lado da sua vida você tá sim sendo sábia, e isso é maravilhoso. Então você deve tanto considerar por um lado onde você está sendo sábia nas suas áreas da sua vida, mas você deve avaliar aquelas que você está sendo insensata. Eu quero que você reflita também nesse vídeo como você está usando o seu tempo, o seu dinheiro, os seus dons e talentos. Quando você olha para a sua vida, o que você está vendo? Mais construção ou destruição? E se lembre de algo muito importante, que se tornar uma mulher sábia não é do dia para a noite. É um processo de crescimento e não tem nada a ver com perfeição. Nós nunca seremos perfeitas. Nós vamos, até Jesus voltar, estar vivendo esse processo de crescimento. Estamos em construção. Então, talvez você não consiga mudar várias áreas da sua vida de uma vez, mas você pode começar mudando alguma coisa. E a mulher sábia é aquela que reconhece aonde ainda precisa crescer e permite que o Espírito Santo a transforme. E antes que seja tarde, você pode adotar um plano prático de mudança, dando um passo de cada vez. Por exemplo, talvez a sua vida financeira não tá como você gostaria. Talvez você se vê gastando por impulso, gastando mais do que você ganha. E esse não é o lugar que você deve estar. Então, o que você pode começar a fazer? Primeiro, você pode parar de gastar, né? A primeira coisa, parar de gastar por impulso. E começar a poupar um dinheirinho por mês, nem que seja, gente, faz uma poupança de R$ 50 por mês. Isso já é uma vitória, isso já mostra sabedoria, que você tá sabendo administrar os recursos que o Senhor te deu. Ou talvez você se vê insensata ainda na sua área emocional, nas suas emoções, você não consegue lidar, né, tão bem com as suas emoções, trabalhar a favor delas. E claro, primeiramente você tem um professor, que é o Espírito Santo. E você pode também, hoje em dia existem tantas terapeutas, mentoras cristãs. Eu passei por uma mentoria cristã e assim foi uma experiência maravilhosa. Então eu creio que com a ajuda do Espírito Santo, com uma mentora cristã na sua vida, você também buscando livros sobre aquela dificuldade emocional específica, tudo isso é sabedoria, tudo isso vai estar ajudando você a sair desse lugar de insensatez. Não saia desse vídeo sem tomar uma atitude prática, porque isso também é sabedoria. Então olha aí para sua vida, para todas as áreas dela, para sua vida familiar, relacionamentos, vida espiritual, vida financeira, vida profissional, vê aonde você está sendo sábio, onde ainda está sendo insensata e faz um plano prático, dá um passo de cada vez. Amém? Não se esquece de se inscrever no canal, comentar, deixa aqui seu comentário para mim saber e compartilha também com uma mulher que você ama. E até o próximo vídeo.